seguinte, na nossa civilização ocidental, pelo menos pelos próximos 100 anos ou 50 anos, não sei, o Natal ainda vai existir. Sem dúvida. Então, é um ritual que milhares de famílias ainda vão continuar fazendo. Talvez prestar atenção no que se sente a respeito do Natal e por que ele te faz tão mal. Se faz bem, tá tranquilo, né? Tá certo. Agora, se faz mal, tem que pensar por quê. Isso, e a gente sabe que o Natal e todas essas festas, principalmente o Natal assim, ele está infiltrado pelo comunismo, que é o comunismo consumismo. O consumismo está dentro dele. Doutor Maia, o seu inconsciente é comunista. Tu botou, sabe por que eu acho que eu fiquei com essa ideia de comunismo? Porque quando tu botou aquela pessoa lá, que falou no início sobre Jesus, dá exemplo da comunidade, né? É uma comunidade, ele está voltado para os pobres. Comunistas, sim. Está voltado para o que seria o socialismo absoluto. O poder cai, esses poderosos que tiram as coisas do povo ali, então está nítido. Claríssimo. E os essênios seriam os que continuadores menos, que não seriam assim radicais no sentido da igreja, né? Uhum. Até aconselho agora, Beatriz, não sei se tu viu, Os Dois Papas. Não. Esse filme está na Netflix. São esses dois de agora, o Francisco e o... Isso, e ele faz, é o Meirelles, o nosso diretor, que faz o filme, que foi proposto pela Netflix. Então o diálogo entre os dois está maravilhoso, fantástico. E o Francisco vem de uma linha assim altamente socialista, exatamente o contrário do outro Papa. Mas os dois dialogam de um jeito que um abre campo para o outro. Então, aí, voltando para o que nós estávamos falando, esse lado do Natal que hoje está infiltrado pelo consumismo é odioso na maioria das pessoas, né? No caso aí da primeira pergunta, ela parou o consumismo e ficou um Natal com o espírito natalino. Os ódios esses é que, apesar dele estar infiltrado pelo consumismo, eu posso ainda tirar o que nós estamos querendo levantar aqui, que é o verdadeiro espírito do Natal, em que eu me harmonizo com o outro, perdoo o outro e me perdoo e vivo uma intensidade afetiva que é inédita. Esse seria o espírito central. Sim. Mas tu sabe que a gente vai sempre armado, né? Agora com o bolsinho aí a gente já pode andar com a arma na cintura, né? Pois então qualquer gatilho tu puxa a arma, como lá no Iguatemi, o cara... Exatamente, porque, doutor Maia, eu conheço mais de uma pessoa que anda armada e que tem porte de arma. Duas pessoas que conviveram um programa de rádio comigo, o Olavo Loreto, o delegado Francisco Rodrigues, a vida inteira eles andam armados. Eles praticam tiro, eu conheço há 20 anos. Eu nunca soube de um momento em que qualquer um dos dois tenha tido um piti por isso ou por aquilo. Pelo contrário, um é extremamente brincalhão e o outro também mas é bem mais quieto. Mas assim, o que eu quero dizer é que ter o porte de arma nas mãos de pessoas que têm equilíbrio emocional é uma coisa. Agora, dar a rodo assim é um problema. Não, e outra coisa, Beatriz, tu nunca sabe, mesmo tu tendo um equilíbrio emocional, dependendo do estímulo que tu passa ou vivencia e ultrapasse as tuas capacidades de contenção e segurança por equilíbrio emocional, tu estás com a possibilidade da arma na mão, então a qualquer momento pode ultrapassar o teu limite. Mas assim, dentro de uma determinada lógica, eu não vejo nenhum problema.
a pessoa. Euzinha, por exemplo, nunca tive um revólver, nem de brinquedo, não tenho vontade de ter, nunca tive assim eu acho que eu quero, nunca me passou pela cabeça, entendeu? Mas, mas é que isso é assim, passa a ser um estímulo. Tu vê uma pessoa que é uma pessoa importante, presidente de um país, fazer um estímulo a todo mundo, tem que estar armado. Sim, é porque aí eu dinamizo a chamada cultura paranoica, né? Qualquer um ao teu lado é um possível inimigo e eu devo vigiá-lo e me cuidar. Agora, só para a gente voltar um pouquinho assim nessa questão mais religiosa e tal, né? Naquele tempo de Jesus, no mundo dos hebreus, ali dos judeus, existiam os fariseus, os saduceus, os essênios e os zelotes. Todos eles seriam grupos que se dividiam com os mesmos pensamentos de Moisés, pensamentos mosaicos e tal, né? Então, os fariseus eram os caras de poder. Eram os manda-chuva da história. Os zelotes, eles existiam e eram um grupo meio que, assim, criminoso contra o Império Romano, né? Eles eram subversivos, os zelotes, do qual Barrabás fazia parte, do grupo dos zelotes, né? Depois ainda tinha aquele outro, como era o nome? Os saduceus, que eram das altas famílias, das famílias mais ricas, que daí tinham ali os sacerdotes, os aristocratas judeus, né? Isso. Seriam os saduceus, e era oposição aos fariseus. Não, sabe por que eu estou pensando nisso? Porque hoje a gente tem a igreja tal, fulano de tal, e tu acha que é uma coisa muito atual, mas não é. Nesse meio ali, naquele tempo, também aí aparecem os essênios, sobre o qual esse rapaz falou, né? Ele colocou a posição essênia aí, né? Dos essênios, né? Que é o cristão assim oculto, que depois foi desaparecendo, né? Que eles eram uma coisa, a parte mais, vamos dizer assim, mais realista do Jesus mesmo, esse da periferia, o Jesus o pobre, o desvalido, o triste, o que não tem futuro, é isso aí. E é interessante porque quem escreveu muito bem sobre isso foi o Flávio Joséfo, né? E ele é muito interessante essa parte da história de Jesus, para mostrar que a igreja já tinha um pouco, quer dizer, sempre teve esses grupos. É a mesma coisa que acontece quando, por exemplo, derrubaram o presidente do Iraque. Ali, não, porque esqueceram totalmente que existiam 3 vertentes do islamismo ali que se odeiam, né? E até hoje. Coisa muito séria, né? Os xiitas, sunitas, né? Essa turma toda, os xiitas, sunitas e os curdos, né? Que são... Isso aí é tudo baseado na religião, assim, nas guerras religiosas, né? Que aí o espírito, vamos dizer, esse de que seria mais essênio, em que todos somos iguais, ama teu próximo como a ti mesmo, parece que somem. Por isso que eu digo até nesse ponto, o judeu é inteligente, porque é aquilo que a gente já viu. O meu Deus é o melhor e o mais importante e é o verdadeiro. Agora, vocês podem acreditar no que quiserem. Quer dizer, eu não entro em guerra com a posição do outro, né? Eu respeito que tu possa ter uma linha diferente da minha. Mas dentro das linhas religiosas missionárias, aí é aquilo, eu venho te trazer a boa nova. Imagina, né, uma cultura índia como Azteca, Maia e outras, eu trazer uma boa nova, quer dizer, eu vou destruir a civilização, né? Sim, acabou, né? Acabou porque tudo que era
real para mim deixa de existir e eu fico submisso a uma nova ordem e aí toda aquela cultura some, né? Toda. Inclusive, uma ocasião a gente estava bastante assim, né, estava muito voltado para aquela questão de seres de outros planetas, visitantes e não sei o que mais. Então, aí numa conversa com pessoas, com especialistas em OVNIs, né, um deles disse exatamente isso. Se nós comprovarmos, ou se tivermos realmente a presença de comandantes espaciais de tal, toda a nossa história, toda a nossa estrutura de poder no mundo derrete. Da hora. As ideias de Deus, de como é, as religiões, todas elas pela presença, se eles realmente se apresentarem. Então, para o sistema vigente, para o sistema econômico, para o sistema religioso, para o sistema político, para o sistema capitalista, exatamente, né, em função do dinheiro direto, para nenhum desses sistemas interessa algum conhecimento novo. Porque tu vê, por isso que é proibido, tem várias... Hoje parece que no mundo tem 100 tribos índias no mundo, principalmente aqui na Amazônia, que está proibido entrar em contato. Porque bastou entrar em contato com eles, se destrói a cultura e eles simplesmente degeneram rapidamente. Porque é um impacto de tal ordem cultural que tudo que desmonta. É válido para mim desaparece. Uhum. Desmonta tudo que existe de verdadeiro e tal, né? Para aquela crença de vida da pessoa some, né? Porque tu imagina assim, eu pegar um índio lá do fundo, ou do passado, romano, e trazer e botar aqui no centro de Nova York. Uhum. A nossa amiga Margarete, ela diz: Natal só era tolerável quando existia na minha vida a casa dos meus avós. Eles não existem mais. E eu, de certa forma, me converti ao islamismo, após ter ganhado um Alcorão. Me expressei mal, eu quis dizer a presença dos meus avós. Enquanto eles existiram, ela tolerava o Natal. Eu só não entendi o que tu ganhou um Alcorão e te converteu... Ela se converteu a outra religião, né? Ao islamismo. Aí é uma crença que... Bom, aí o Natal e toda a crença cristã vai para o brejo, né? Porque realmente... Quer dizer, eles aceitam Jesus. Eu acho que aí o islamismo todo é baseado em Maomé, né? Em outra linha. Né? Mas aí então a gente tem que pensar que existe um Natal comemorado, que é o nascimento do próprio profeta Maomé. Que é o Maulid, acho, né? Que essa linha, assim, como é que ela é bem, fica difícil. É que as religiões que são antagônicas uma à outra, a tendência é isso, do missionário. A minha verdade é melhor que a tua. Que eles têm o Maulid, que seria o Natal deles, que é lá no começo de dezembro, se não me engano. O único mal que eu vejo nesse tipo de coisa é quando eu, vamos dizer assim, me rivalizo. Quer dizer, a minha posição é melhor que a tua. Nesse ponto, aí começa o conflito. Se eu tenho essa visão assim, olha, eu gostaria muito de passar contigo um Natal vinculado à tua igreja ou à tua religião. Sim. Eu quero participar da tua festa e levo a minha alegria para isso. Bom, aí é outra coisa, né? Não há nenhuma crítica, não há nenhuma agressão. É a paz, eu te aceito como tu é, né? A paz. Quer dizer, se na tua casa tu come com a mão, eu como com a mão também. Isso. Aceitar o outro como o outro é, sem fazer juízo de valor e tal, né? Agora sem que nenhuma crítica, né, Beatriz? Nós estamos agora dentro do espírito maior afetivo. Todos somos iguais e nos aceitamos. Estou na tua casa, teus costumes são os meus. Talvez um dia a gente consiga fazer isso, né?
ser humano. Não, essa ideia existe o